Nós vamos dar início à nossa reunião. Eu apresento a minha saudação a todos. Desejo a bênção do nosso Deus, nosso Pai, a bênção do nosso Senhor Jesus. Desejo a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa, nosso Consolador. Sejam todos bem-vindos a participar de mais uma santa reunião. Este momento sagrado em que estamos aqui em nossa igreja, vamos dedicar ao nosso Deus, nosso Pai, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor, a todo o poder celestial, pelas grandes bênçãos que temos a cada dia e de podermos servir a Deus, nosso Pai, ao Santo Irmão Aldo, ao nosso Divino Mestre Jesus, em nossa igreja, uma missão divinal que recebemos de Jesus, de servir o reino dos céus. Também é uma grande alegria poder contarmos com a participação de todos os nossos irmãos, internautas, mesmo aqueles que pela primeira vez assistem nossa reunião. É uma satisfação muito grande saber que muitos nos acompanham e gostam das nossas reuniões, dos nossos hinos, e têm muita reverência, muito respeito por esse ato sagrado. A partir de agora nós vamos, unidos na mesma fé, no mesmo amor, prestar a Deus nosso Pai a nossa mais sincera adoração. Convido os que puderem ficar em pé, para junto nós fazermos nossa oração. Todos em sentido de reverência, nós vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, aqui estamos reunidos na sua presença. É um momento muito feliz, muito abençoado, que o Senhor nos deu através de todos os santos, do nosso Senhor Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e da missão dos profetas, dos apóstolos, puderam reunir este povo de Deus nesta Santa Igreja. E aqui aprendemos, ó Pai, prestar a nossa adoração ao reino dos céus, com muita alegria em nossa alma por saber que o Senhor recebe os nossos louvores, a nossa reverência e também as nossas súplicas. Por isso, ó Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, queremos primeiramente agradecer a todo o poder dos céus, pelas bênçãos maravilhosas que tem nos dado, pela alegria de sermos apostólicos e podermos participar desse ministério glorioso, servindo em nossas reuniões, participando das nossas reuniões, estando presente em nossas reuniões. Mas também, Santa Avó Rosa, temos milhares de ouvintes da Hora Milagrosa, que fazem parte desse rebanho celestial, pessoas que muitas vezes ainda não conhecem nossas reuniões, porque moram em lugares distantes, em outros países, em outras cidades, mas já são de Deus, porque têm muita reverência, muita fé pelas nossas reuniões, pelas nossas mensagens. E aqui, Santa Avó Rosa, neste momento sagrado da nossa reunião, nós queremos pedir por todos esses nossos irmãos, ouvintes, e também toda a nossa igreja, que unida na mesma fé, no mesmo amor, soma para levar o reino dos céus aos sofridos, aqueles que clamam por misericórdia. Santa Avó Rosa, abençoe nossa reunião, para que nós tenhamos uma reunião maravilhosa, para que este momento seja repleto de paz, de virtude do Espírito Santo de Deus, para alimentar a nossa fé, nos dar esperança, nos dar alegria. Querida Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, o Senhor, a Virgem Maria, o Divino Mestre Jesus, milhares de anjos e santos, profetas e apóstolos que vieram dos céus nos ajudar. Abençoe nossa reunião. Ajude-nos, Santa Avó Rosa, nós precisamos tanto da sua bênção, porque os dias são difíceis, o mundo é mau, mas a Senhora, como Espírito Consolador,
Guarde este povo de Deus, proteja as famílias, abençoe os nossos irmãos. Querido Jesus, nós confiamos que o Senhor está aqui para nos ajudar. E com esta confiança, nós declaramos iniciado nossa santa reunião. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte, número 1. Amém. Todos podem sentar. A seguir, nós vamos cantar mais alguns hinos do nosso cenário. Primeiro, de número 40. Há só dois caminhos. Agora sou santo, número 44. Número 45, a maior alegria. Vamos cantar ainda o de número 246, centenário do profeta Santo Irmão Alto. Este ano é o centenário
Amém. A seguir, vou fazer a leitura da mensagem que fala sobre o centenário do Santo Irmão Aldo. O bom servo. No hino desta semana, cantamos: Ele é o Santo Irmão Aldo, nosso primaz tão adorado. Neste lugar foi colocado, pois sempre foi um servo honrado. Por isso, no centenário do nosso querido Santo Irmão Aldo, cada hino tem sido escolhido para nos ajudar a contemplar aspectos daquilo que formou sua essência e sua vida. Assim compreendemos, pouco a pouco, a grandeza de um ministério predestinado e aprovado por Deus, preparado e cuidado por nosso Senhor Jesus, pela Virgem Maria Santíssima e por nossa Santa Avó Rosa. Neste hino encontramos uma palavra muito simples, mas que diz muito sobre quem ele foi e por que tudo isso pôde acontecer através de sua vida. Servo. Essa palavra pode passar despercebida, mas neste centenário temos a oportunidade de valorizá-la. O Santo Irmão Aldo recebeu uma missão grandiosa, mas antes de ocupar seu lugar como santo sucessor da Santa Avó Rosa e profeta dos tempos do fim, ele aprendeu a servir. Sua autoridade diante do povo apostólico está profundamente ligado à vida dedicada a Deus, marcada pelo temor, submissão e humildade. Ele se apresentou como servo da Santa Avó Rosa, mostrando que sua missão não nasceu do desejo de ocupar posição de destaque, mas de uma vida moldada por Deus para servi-lo. Essa reflexão nos leva a pensar em nosso próprio caminho dentro da igreja. É fácil desejar grandes responsabilidades ou reconhecimento pelo trabalho realizado, mas difícil é permanecer fiel quando o que fazemos parece pequeno, quando ninguém vê ou quando não há aplausos. No entanto, é bíblico e cantamos em vários hinos a palavra que o Senhor Jesus disse a Santa Avó Rosa. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Todos nós desejamos ouvir esta frase ao final da nossa carreira de fé. Para isso precisamos viver em serviço ministerial, consciente do motivo, do propósito e de quem estamos servindo, tendo a vida do nosso Santo Irmão Aldo como espelho. Uma das principais questões que o centenário nos apresenta é: temos sido servos honrados no pouco que Deus colocou em nossas mãos? Olhar para a vida do Santo Irmão Aldo não deve apenas nos levar a reconhecer quem ele foi, mas também a refletir sobre o que estamos fazendo com aquilo que recebemos dele. A forma mais digna de celebrar seu legado é perceber que aquilo que Deus realizou através dele não termina em nossa admiração. Sua vida nos ensinou a servir. Recebemos muito do Santo Irmão Aldo, seus ensinamentos, seu exemplo, seu cuidado e a oportunidade de caminhar sob sua direção. Diante disso, temos a responsabilidade de perguntar: o que estamos fazendo com o que recebemos? Que o desejo de crescer nunca nos faça perder o primeiro amor. Que o conhecimento que buscamos nunca nos afaste da simplicidade e da humildade. Que a técnica nos ajude a fazer melhor, mas nunca substitua a consagração que traz inspiração, conforme aprendemos com os conselhos deste bom servo. Neste centenário,
Ao lembrarmos daquele que foi colocado entre nós, porque sempre foi um servo honrado, encontramos uma forma simples de honrar seu legado. Servir também. Servir no lugar em que fomos colocados. Servir com tudo o que recebemos. Servir enquanto aprendemos. Servir enquanto crescemos. E, acima de tudo, servir para que tudo o que fazemos continue apontando para Jesus e para a salvação. Vamos ouvir o hino Bom Servo. pastor em nossos dias despontou, guia um rebanho
alimenta o seu rebanho pelos vales verdejantes. Sua voz é teu comando, foi promessa de Jesus. Um pastor e um rebanho que Deus aqui está mostrando. Ovelhas, ele sempre vai lutando, muitas vezes face a face, o inimigo enfrentando. Também no céu está reinando, com os profetas e os anjos, concedendo galardão aos santos.
Agora quero ler também um depoimento de fé que está neste boletim. Nossa irmã, a senhora Elmira de Oliveira Nazário Moura Martins, residente na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, compartilhou o seguinte depoimento de fé enviado para nossa sede em agosto de 2026. Em fevereiro de 97, a senhora Elmira de Oliveira Nazário Moura Martins começou a sentir fortes dores abdominais. Ao procurar atendimento em um hospital, recebeu o diagnóstico de que estava grávida, mas que havia sofrido um aborto espontâneo. O médico prescreveu 10 injeções para realizar a limpeza do útero e evitar um procedimento cirúrgico de curetagem. Logo após receber a primeira aplicação, Elmira teve uma grave reação alérgica. Suas mãos e boca ficaram completamente roxas. Socorrida por seu esposo, foi levada a outro hospital. O médico de plantão alertou que a medicação jamais poderia ter sido administrada sem exames prévios, que confirmasse a perda do bebê. Diante da gravidade do quadro e do rápido agravamento de sua saúde, ela foi transferida às pressas para um hospital da Unicamp. Na Unicamp, exames detalhados e um ultrassom revelaram que o diagnóstico inicial estava errado. A senhora Elmira continuava grávida e não havia sofrido aborto. Contudo, devido à forte medicação aplicada incorretamente, os médicos advertiram que a sobrevivência da criança seria um verdadeiro milagre. Após um período em observação, recebeu alta com orientação de repouso absoluto. Desde os primeiros momentos dessa provação, a família manteve-se apegada à fé, fazendo uso constante da água e do óleo ungido. Em uma consulta de retorno, um novo exame de ultrassom trouxe uma revelação e um novo choque. A gestação era gemelar, gravidez em que a mulher carrega 2 fetos, simultaneamente no útero. No entanto, por causa da injeção contraindicada tomada no início, um dos bebês não resistiu e faleceu, ainda no útero. Como ambos compartilhavam a mesma placenta, os médicos explicaram que salvar o bebê sobrevivente seria uma tarefa extremamente difícil, exigindo repouso total e monitoramento contínuo. Diante do sofrimento e das dores constantes, a senhora Elmira buscou amparo na sede de nossa igreja. Através da irmã Efigênia, recebeu a mensagem do irmão Aldo para que mantivesse a confiança, não perdesse a fé e continuasse utilizando os elementos ungidos. Ao atingir 4 meses de gestação, as contrações tornaram-se tão severas que a impediam de caminhar. No 7º mês, após passar por um forte susto emocional, deu entrada no hospital em estado de emergência. O médico examinou o bebê e constatou a ausência de batimentos cardíacos, indicando a necessidade de uma cirurgia imediata para retirá-lo. Enquanto aguardavam a chegada do pai, a mãe de Elmira permaneceu clamando em oração. Ao chegar, o esposo colocou a mão sobre a barriga da esposa, conversou com o filho e pediu a permissão do irmão Aldo para poder segurar o menino nos braços. Em poucos minutos, para o espanto da equipe médica, os batimentos cardíacos do bebê retomaram. Em visita posterior à sede, o primaz colocou a mão sobre a barriga de Elmira e reforçou: confia muito em mim. Se precisar, me chame. Eu estarei ao seu lado. Tenha muita fé.
Ao completar 9 meses de gestação, o bebê ultrapassou a data prevista para o nascimento. Mesmo apresentando contrações crescentes e indo ao hospital por 4 dias consecutivos, a senhora Elmira foi mandada de volta para casa em todas as ocasiões, sob a justificativa de que ainda não era o momento ideal. No 4º dia, dando entrada no hospital às 7 da manhã, a gestante permaneceu em trabalho de parto por longas horas sem progressão. Por volta das 14 horas, a bolsa foi rompida na tentativa de acelerar o processo. Sentindo-se que suas forças estavam esgotando e clamando por socorro ao Santo Irmão Aldo, a senhora Elmira foi encaminhada ao centro cirúrgico somente às 20h40. O médico obstetra assumiu a sala, impediu a entrada do pai e declarou que tentaria salvar a vida da mãe, mas que o estado do bebê era incerto, devido ao longo tempo passado da hora do parto. Quando acordou no dia seguinte, nossa irmã Elmira soube que o filho havia nascido sem vida e precisou ser reanimado em outra sala. Por ter aspirado grande quantidade de mecônio e ficado tempo prolongado sem oxigenação, o recém-nascido foi internado em estado gravíssimo na unidade de terapia intensiva. Através do atendimento na sede, o irmão Aldo pediu que a família não entrasse em pânico e mantivesse a firmeza da fé e confiança. Nos dias seguintes, o quadro clínico se agravou drasticamente. Ao 3º dia de vida, o bebê foi diagnosticado com febre e meningite neonatal. A equipe médica informou que 98% do cérebro da criança estava comprometido. Ao 7º dia de vida, o menino sofreu uma paralisia total, deixando de movimentar braços e pernas, e perdendo a sustentação do pescoço. Os médicos declararam que as chances de sobrevivência eram praticamente nulas e que os danos motores seriam irreversíveis. Apesar dos laudos médicos definitivos, a família permaneceu unida em oração. No 16º dia de vida do bebê, novo exame confirmaram que a situação clínica permanecia inalterada. Em novo contato com a sede, a irmã Efigênia transmitiu uma orientação precisa dada pelo Santo Irmão Aldo. Às 15 horas, a mãe deveria solicitar ao médico a realização de uma nova ressonância magnética e, até aquele horário, toda a família deveria se manter em comunhão e oração voltada aos céus. Às 15 horas, o médico de plantão recusou-se a realizar o exame. Contudo, às 18, durante a troca da equipe médica, a irmã Elmira explicou a situação e o pedido de fé. A médica que assumiu o turno, a profissional, concordou em realizar o procedimento. O bebê foi levado para a sala de exames às 19 horas e retornou às 21 horas. Ao entregar a criança nos braços da mãe, a médica orientou que ela o amamentasse. Nesse instante, diante de toda a equipe médica que observava atenta, o bebê voltou a movimentar um dos braços. Ao ser trocado, movimentou normalmente as pernas. A médica confirmou, emocionada, que o menino havia saído da sala de ressonância completamente curado, sem explicar o fenômeno sob a ótica estritamente científica, atribuindo à recuperação a força da fé. A sua fé e o seu santo curaram seu filho. O bebê permaneceu no hospital apenas o tempo necessário para cumprir o protocolo de observação e concluir a medicação, conforme a orientação recebida do irmão Aldo de que os cuidados médicos fossem seguidos até o fim. No dia 25 de dezembro de 97, a família recebeu o maior presente de Natal de suas vidas, a alta hospitalar do Aldo Jonathan Nazário Moura Martins, totalmente curado e sem nenhuma sequela física ou neurológica. Hoje, Aldo Jonathan é um homem de 29 anos, saudável e pleno
Esse depoimento de fé permanece registrado como uma expressão de gratidão a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, à Mãe Virgem Maria Santíssima, Santa Avó Rosa e ao santo e querido irmão Aldo. A mãe é Elmira de Oliveira Nazário Moura Martins, o filho Aldo Jonathan Nazário Moura Martins, da congregação de Jundiaí, São Paulo.
Amém. Continuando nossa reunião, quero ler esta primeira mensagem, onde tem como título Casamento e Matrimônio. Amados irmãos, reafirmamos com plena convicção que a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica permanecem inalteradas. Elas não sofreram mudanças, pois foram transmitidos pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo a determinação de Jesus e devem ser seguidas com rigor e respeito. Essas orientações estão registradas em nosso livro de doutrina, o Evangelho do Reino dos Céus, e no Regimento Interno Oficial Unificado da Igreja Apostólica. Um dos temas mais importantes e delicados é o casamento religioso, que só pode ser realizado em nossos templos entre noivos apostólicos, solteiros, batizados, que nunca tenham sido casados, nem vivido em união estável, que não tenham filhos e que sejam assíduos frequentadores das reuniões. Não será permitido o casamento religioso quando um dos noivos for viúvo, divorciado ou separado judicialmente. É terminantemente proibida a convivência conjugal antes do casamento, pois tal prática fere os princípios da Igreja Apostólica, escandaliza os irmãos e conhecidos, compromete o testemunho de uma família saudável diante de Deus e da sociedade, e impede que os noivos recebam a bênção necessária para uma vida matrimonial feliz e abençoada. Quanto aos membros do Ministério de Obreiros e do Coral, é imprescindível que estejam com sua situação civil regularizada, obedecendo os preceitos doutrinários e disciplinares da fé apostólica. Não é permitido participar do ministério na condição de amaziados ou apenas com contrato de união. Apenas serão toleradas uniões estáveis formadas antes de assumir o ministério ou quando um dos cônjuges não pertence à nossa fé, sendo fortemente recomendada a regularização civil. Reforçamos que obedecer à doutrina e à disciplina da Igreja é condição essencial para a realização da cerimônia religiosa, para receber a bênção de Deus, alcançar a verdadeira felicidade e viver um matrimônio respeitoso e abençoado. Essa mensagem tem como objetivo orientar e fortalecer a fé dos irmãos. Lembrando que a obediência às normas da Igreja não é apenas uma exigência institucional, mas um caminho seguro para a vida espiritual, para a preservação da santidade e para a construção de famílias firmado na graça divina. Outra mensagem fala sobre o ministério do Santo Irmão Aldo. Cumprida a sua promessa, nosso Senhor Jesus voltou em espírito para, através da Santa Avó Rosa, restaurar sua igreja, santificar um povo para Deus e revelar a sua poderosa doutrina, que tem o poder de dar a vida e tornar todos os que crerem na mensagem de sua igreja a imagem e a semelhança de Deus. Pois foi com essa característica que Deus, o Pai, Jesus e seu Divino Espírito criaram o ser humano. Durante um período de 16 anos, Nosso Senhor, por meio da Santa Avó Rosa, santificou a Igreja, revelou os mistérios da sua poderosa doutrina, esclareceu dúvidas a respeito da missão da Virgem Maria Santíssima, dos santos e dos anjos,
E ensinou ao povo uma disciplina justa que santifica e moraliza os fiéis através da prática de regras, de uma vida livre de exageros, do mundanismo e dos costumes e modismos inconvenientes aos filhos de Deus. Ao final desse período de 16 anos, Jesus levou a Santa Avó Rosa e coroou como Espírito Consolador, para que ela continuasse a exercer o seu ministério somente em espírito e passasse a governar a igreja usando os dons de profecia, de revelação do Santo Irmão Aldo, servo de Deus que estava entre nós, com o qual nosso Senhor Jesus contava para suceder a Santa Avó Rosa, sua santa serva Santa Avó Rosa. Ele nascera predestinado a cumprir nobre missão para o reino dos céus. E Deus Pai o havia dotado de preciosos dons e virtudes divinas. Esse santo de Deus cumpriu sua sagrada missão durante 44 anos. E com os seus preciosos dons herdados do nosso Pai Celestial, de Jesus e do Santíssimo Espírito, o Santo Irmão Aldo, com seus preciosos ensinamentos, foi e sempre será a garantia de que a nossa igreja continue a vencer a cada dia, porém sempre dependendo da obediência e da santificação de cada apostólico. Ele nos conduziu com mão forte, ministrando ensinos valiosos para santificar o povo de Deus na terra, incentivando a união fraternal e mantendo a igreja santificada e disciplinada, conforme é da vontade de Jesus, nosso Senhor, e da Santa Avó Rosa e do Pai Celestial. Com o ministério da Santa Avó Rosa como consolador e o ministério do profeta Santo Irmão Aldo, aqui na terra, Deus o Pai unificou o seu poder e, reunindo em um só ministério os seus santos profetas do passado, os santos apóstolos e os santos e anjos de maior poder e glória, para, ao lado de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, completarem o juízo divino sobre toda a humanidade, em favor dos bons e humildes de coração. Assim ajuntam no rebanho apostólico os seus verdadeiros filhos fiéis e escolhidos, preparando esta igreja apostólica ao seu povo, para a grande vitória final do reino dos céus. E, na verdade, está escrito nas Sagradas Escrituras uma grande promessa do Pai para os tempos da regeneração. E Deus dará galardão aos seus servos e profetas. Nos dias do ministério terreno do Santo Irmão Aldo, vimos cumprir-se esta promessa divina, conforme ele mesmo muitas vezes nos informou, dizendo: constantemente os santos profetas do passado vêm a nossas reuniões, na sede e nas congregações desta igreja apostólica, para abençoar, guardar e proteger o nosso povo. O Santo Irmão Aldo sempre nos dizia que os santos profetas estavam com ele, cooperando na realização do seu ministério. Chegou até mesmo a publicar em nossos boletins internos oficiais que o profeta Daniel era o seu grande companheiro e o ajudava muito em suas funções de primaz e profeta. Também citou em outros boletins os nomes dos diversos profetas que com ele cooperavam e nos fez compreender melhor qual é a missão dos profetas ao seu lado. Antes de subir aos céus vitorioso, o Santo Irmão Aldo nos contou sobre o lugar que Jesus, nosso Senhor, preparou no reino dos céus, para o povo apostólico habitar eternamente quando formos arrebatados como igreja vitoriosa. Trata-se de um lugar maravilhoso, todo cravejado em ouro e pedras preciosas, coberto por milhares de brilhantes. Naquela ocasião, o Santo Irmão Aldo disse que ninguém sabe quando isso acontecerá. Somente Deus o sabe, mas será um dia de grande glória, quando todos os santos dos céus
virão e arrebatarão todos os apostólicos fiéis. Nos ares serão incorporados ao povo apostólico milhões de almas que estão em descanso e que naquela ocasião já estarão preparados por ele para entrarem conosco nos céus. Então subiremos todos juntos e iremos habitar naquele lugar maravilhoso que Jesus preparou nos céus para nós. Será o maior presente que o nosso Jesus dará ao Pai, apresentando-lhes um povo enorme, salvo pelo seu sangue e pelo grande e eficiente ministério da Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador e pelo último profeta de Deus, nosso supremo pastor e profeta Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos apostólicos, procuremos valorizar este tesouro de valor inestimável que foi e é a presença entre nós deste profeta e santo de Deus. Sejamos todos fiéis aos ensinos do Santo Irmão Aldo, obedecendo a nossa doutrina e a nossa disciplina. Assim procedendo, seremos fiéis a Deus Pai, a Jesus, Nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria Santíssima, sendo unidos e nunca dando lugar a sentimentos que tirem a beleza de nossa santidade. Amemos uns aos outros com verdadeiro amor, sendo justos, leais e sinceros uns com os outros, e justo com o nosso Deus e Pai e com seus santos poderosos. Sejamos gratos ao Santo Irmão Aldo por tudo que ele fez e continua em espírito fazendo por todos nós, juntamente com a Santa Vó Rosa, em favor da obra de Deus na terra. Procuremos a cada dia obedecer aos seus sábios conselhos, às suas recomendações e às suas orientações, pois elas vieram dos céus e do Consolador para todos nós, a fim de que nossas orações e nossos pedidos a este santo sejam atendidos. Está aí uma mensagem maravilhosa falando da missão dos santos de Deus, santos profetas, santos apóstolos, a missão de Jesus, nosso Senhor, em preparar um povo para ser arrebatado aos céus. Nunca devemos esquecer desta promessa de Jesus, que ele formaria um povo para ser levado aos céus, um povo santo, um povo herdeiro da sua graça, e que receberia dele Jesus uma missão especial de se preparar na vida do corpo, para que quando o nosso Pai achar por bem levar o seu povo aos céus, seja o dia que ele entender que é o momento certo, como disse Jesus, certa vez perguntaram para ele, quando que seria esse dia maravilhoso? E ele disse, nem eu, nem o santo, nem os anjos não sabemos, somente o Pai e a quem ele revelar. Da mesma forma disse o Santo Irmão Aldo, não sabemos quando, porque isso é um segredo que o Pai guarda consigo, mas um dia ele pedirá a Jesus e também agora a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, para que esse momento glorioso se realize, e feliz e bem-aventurado quem estiver preparado. E não devemos esquecer, porque muitas vezes as ocupações desta vida, as dificuldades até mesmo que enfrentamos, muitos podem ir esquecendo desse momento, dessa palavra de Jesus. Mas veja, irmãos, que talvez nem todos nós estaremos aqui nesse dia glorioso. Como disse Jesus, nem eu, nem o santo, nem os anjos não sabemos, somente o Pai. E quando Jesus falou, irmãos, já passou mais de 2000 anos, porque os próprios apóstolos esperavam que esse acontecimento se desse nos seus dias, porque eles viram Jesus, eles estiveram com Jesus, eles provaram do seu poder, eles tiveram oportunidade para confirmar a sua fé naquele momento em que Jesus permitiu que 3 dos seus apóstolos que estavam com ele, Jesus permitiu que eles vissem com os seus olhos naturais da carne. Eles estavam olhando Jesus próximo dele e, no momento, eles passaram a ver mais 2 santos ao lado de Jesus.
Moisés e Santo Elias. Santo Moisés e Santo Elias. E eles ficaram tão assim admirados porque eles nunca tinham visto um anjo, nunca tinham visto um santo. Eles viam Jesus, acreditavam que Jesus é o Filho de Deus, não tinham dúvida, mas Jesus estava no corpo humano. Mas Jesus permitiu que eles vissem para depois, não só eles, mas as próximas gerações, como hoje em nossos dias, a Igreja da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo tem muita facilidade para crer na missão dos santos. E Jesus permitiu que eles olharam e viram ali Santo Moisés e Santo Elias conversando com Jesus naturalmente. E eles ficaram tão admirados, tão felizes que, veja, irmãos, o nosso corpo, ele é muito frágil. Por isso que Deus não permite que nós vejamos santos, anjos. E se, mesmo em ocasiões especiais, quando Deus permite, o corpo humano sofre. Porque um anjo, um santo, ele tem uma grandeza que nossa mente não consegue compreender. E muitas vezes não consegue suportar. Mas em ocasiões especiais, Deus permitiu, muitas vezes, como nesse caso, que Jesus permitiu que São Pedro, São João e Santiago, que estavam ali próximos, eles olharam e viram Santo Moisés e Santo Elias, santo que eles não tinham conhecido antes, porque Santo Moisés fazia séculos que já tinha sido elevado aos céus. Santo Elias também já fazia séculos, mas eles entenderam que era Santo Elias e Santo Moisés que estavam ali conversando com Jesus. E Jesus queria deixar essa prova, irmãos, porque vejam, irmãos, com tudo isso, hoje grande parte da humanidade tem muita dificuldade de crer na pessoa dos santos. Inclusive, muitos atribuem todos esses acontecimentos, esses fatos, unicamente à pessoa de Jesus. Mas Deus, nosso Pai, irmãos, a sua bondade é inexplicável, ele nunca quis fazer tudo sozinho. Primeiro que ele mandou Jesus, poderia haver ele próprio, ele mandou Jesus. Jesus, para começar a sua missão, primeiro chamou os apóstolos. Mas Jesus, sendo tão poderoso, precisava dos apóstolos? Não, ele precisava mostrar que Deus é bondade. E ele quer que todos lhe ajudem. Então ele chamou os apóstolos. Depois ele chamou mais discípulos. E ainda prometeu o Consolador e o Santo Pastor. Deus foi preparando esses santos em cada época, salvando almas. Como eu disse, muitos que pensavam que esse arrebatamento seria no seu dia, já estão lá na glória de Deus. Outros que ainda não se prepararam, foram para o descanso, mas estão sendo preparados. Mas Jesus prometeu que ainda haveria o Consolador e o Santo Pastor. Em nossos tempos, irmãos, pelas revelações de Jesus à Santa Avó Rosa, a nossa igreja conseguiu compreender a missão desses santos. Primeiramente, a missão da Virgem Maria Santíssima, que Jesus pediu à Santa Avó Rosa que falasse à igreja sobre a missão divinal de nossa Mãe poderosa, Rainha dos Céus, que é tão desprezada nesse mundo. Pessoas que estudam tanto, querendo descobrir segredos e mistérios da doutrina, nem sequer lembra da missão da Virgem Maria. Dá o total desprezo para essa santa de Deus. E Jesus falou para a Santa Avó Rosa: ensina o meu povo a amar a minha mãe. E a Santa Avó Rosa, que já amava Maria Santíssima desde a sua infância, o Santo Irmão Aldo, desde a sua infância, sempre amou Maria Santíssima, tiveram muita facilidade para entender o ministério desta santa de Deus. E aí Jesus foi encontrando este campo aberto para ele falar os mistérios de Deus, através da Santa Avó Rosa, e até mesmo a direção da igreja. O bispo, a missionária, que faziam parte da direção, tiveram uma participação muito grande nesse ministério divino, porque eles não viam Jesus, mas ouviam Jesus. Quando Jesus levava o espírito da Santa Avó aos céus, ele ficava ali instruindo o bispo e a missionária. E eles ouviam a voz de Jesus. Ficou tão familiar que eles, quando Jesus falava, eles reconheciam. E eles tinham toda a liberdade
Tanto o bispo como a missionária tinha toda a liberdade para perguntar para Jesus o que quisessem. E o bispo, como um homem muito inteligente, muito sábio, muito dedicado ao estudo religioso, ele aproveitou o máximo para aperfeiçoar os seus conhecimentos. Por isso que nas suas pregações ele pregava com muita autoridade. Até muitas pessoas ainda que, mesmo que não faça parte da nossa igreja, de vez em quando encontramos alguém que ouviu a mensagem de pregação, diz, ele tinha muita autoridade. Porque ele não falava dele mesmo. Ele falava com a confirmação de Jesus. E a nossa igreja foi crescendo nessa segurança de saber que a Santa Avó Rosa, como diziam, a Santa Avó nunca ensinou a chamar ela de santa quando estava na vida do corpo, mas as pessoas sabiam que ela era uma santa. E sabiam que a voz dela, a fala dela era a fala de Jesus, porque ela dizia, vou pedir para Jesus. Qualquer dúvida que surgia, vou pedir para Jesus. E orava e Jesus aparecia para ela e revelava esse mistério, porque ali estava a formação do povo que um dia será arrebatado aos céus. Nunca podemos esquecer disso, irmãos. E vivemos, como diz na letra do nosso hino, nesta igreja nós vivemos contente. Somos felizes, porque nós vivemos tão seguro de que o reino dos céus veio à terra. Não usamos de fanatismo. A Santa Avó Rosa nunca tolerou fanatismo nesta igreja. Não precisa ninguém ficar vendo santo, vendo anjo para crer no santo irmão Aldo. Se tiver que crer, vai crer pela fé. Temos a certeza que a oração do próprio Jesus, quando ele disse, Pai, envias à terra o teu reino, para que aqui nós façamos a tua vontade. E isso é realidade em nossa vida. Hoje ninguém pode negar, irmãos, que esta igreja, a doutrina desta igreja é o reino dos céus. O poder do mal não pode nos tirar paz, desde que sejamos fiéis a estes santos de Deus. Então Deus, nosso Pai, como diz nessa mensagem, ele concentrou todo o seu poder de santos e anjos nesta obra. E o santo irmão Aldo sempre transmitia essa confiança para nós. Não tenha medo de nada. Veja, irmãos, esse milagre que nós ouvimos narrar, que houve o privilégio, na época o santo irmão Aldo estava aqui fisicamente. E ele dizia, continue em oração. Confie em mim, me chama, me peça. Irmãos, hoje, da mesma forma, ele está aqui. Só que precisamos se esforçar um pouco mais. Porque quando nós estamos olhando a pessoa, como olhávamos a pessoa do santo irmão Aldo, era mais fácil chegar e olhar para o santo irmão Aldo e dizer, santo irmão Aldo, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Muitas vezes a pessoa ia realizar um trabalho, comprar até mesmo um patrimônio, bens, e ia lá primeiro, irmão Aldo, eu posso comprar? Pode, não pode. Posso vender? Pode, não pode. Era um apoio mais ali, presencial. Mas, irmãos, sempre foi dito que um dia nós viveríamos pela fé. E esse tempo chegou. Nós estamos nesse tempo. Quem guardou e quem guarda os ensinamentos do santo irmão Aldo, consegue sentir a presença do santo irmão Aldo tanto igual ele estava fisicamente. Porque quando nós ia falar com ele, irmãos, quando ele estava aqui fisicamente, nós queríamos mais ter aquele conforto, aquele carinho, aquele olhar do santo irmão Aldo. Mas nós sabíamos o que ia nos ajudar eram as virtudes do seu poder, que ele tinha de dar uma resposta, e antes dessa resposta, ele já ter consultado a Santa Avó Rosa, porque o irmão Aldo sempre pedia a ela, posso fazer? Não posso. E o sim ou não dele vinha depois da ordem da Santa Avó Rosa, ou da Virgem Maria, como ele sempre dizia, que ela estava sempre ao lado dele. Então ele sempre dava aquela resposta com toda a segurança. Irmãos, mas hoje, este santo irmão Aldo, ele está exatamente como ele era e muito mais, mas agora depende da nossa fé.
E muitas pessoas esquecem disso. E quando vem a luta, começa a se preocupar. Mas agora o irmão Aldo não está mais aqui para mim pedir socorro para ele. Mas como não está aqui, irmão? Se ele não estivesse aqui, esta igreja não estava aqui. Esta igreja, irmãos, a prova que o santo irmão Aldo está aqui é a unidade da nossa igreja. É uma das provas. Nós temos, irmãos, mais de 300 congregações. Já passou a tempo de 300 congregações. Grandes, médias, pequenas. Irmãos, o trabalho da nossa igreja, aonde nós vamos, muitas vezes a gente até confunde alguns irmãos porque somos muito parecidos, porque todos seguem a mesma fé, o mesmo respeito pela reunião, a mesma confiança, o mesmo carinho. Um ser humano não consegue manter isso, irmãos, por muito tempo. Nem que use a força da disciplina. O povo só segue o pastor se o pastor for confiável. E o santo irmão Aldo ganhou essa confiança de nós. Nós vamos para a reunião, nós não vamos preocupados qual é o pastor que está lá, ou qual hino os irmãos vai cantar, ou quantos vai estar na reunião. Se tiver mais de 2, tem reunião. Jesus disse, se tiver 2, tem reunião, porque 2 ou 3 eu estarei ali. E nós muitas vezes fazemos reuniões pequenas, mas o mesmo fervor, a mesma virtude nós sentimos, porque nós não estamos ali materializados na matéria. Entramos na reunião, sabemos que ali está o santo irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria e milhares de anjos, como nós cantamos. E nós sentimos isso. Quem é fiel à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, sente isso, sem fanatismo. Se alguém diz, eu não sinto, aí precisa melhorar. Às vezes a pessoa fala, eu estou estando na igreja e não sinto nada. Daí precisa melhorar. Porque quem for fiel à Santa Avó Rosa, sente essa virtude, entra na porta da igreja e ele já sente essa graça divina, independente do número de pessoas. Porque é algo divino. E o santo irmão Aldo, irmãos, muitas vezes ele falou. Certa vez o pastor disse que tinha poucas pessoas na reunião, falou para o irmão Aldo. E ele disse assim, é porque você não viu os anjos que estavam lá. É milhares. Tudo que nós pregamos, tudo que nós cantamos, porque as letras dos nossos hinos são mensagem, é verdade. Se nós cantamos que tem milhares de anjos aqui, muitas vezes é porque não podemos dizer tem milhões. O Pai, ele concentrou seu poder nessa igreja. Essa igreja, irmãos, não é uma obra de acaso, uma criação humana. Ela só é assim porque Jesus usou a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E deixou esses santos tanto tempo conosco para nos ajudar. Como nós sempre reconhecemos as nossas fraquezas, nós temos tanta dificuldade em nossa vida. Muitas vezes, para vencer pequenas lutas, surge um probleminha, às vezes já o desânimo quer tomar conta. A pessoa vai, às vezes, numa consulta do médico, o médico diz que o seu caso é grave e a pessoa já se desanima. E daí já começa a sofrer, porque esquece desse poder divino do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria. E eles fazem para nós o que nós pedirmos, sem exagero, irmãos, sem fanatismo. Eles fazem o que nós pedirmos, se nós merecermos, se nós formos fiéis. E muitas vezes até sem merecer. A gente sabe, às vezes a pessoa está com tanta dificuldade, com tantas fraquezas, mas ele pensa assim, eu vou pedir para Santa Avó Rosa por misericórdia. E ela tem misericórdia. Santa Avó, eu sei que eu não estou em condições de merecer algo tão grande que eu estou precisando. Surgiu esse problema, eu sei que eu não estou em condições, mas a senhora tenha misericórdia. E ela, mesmo assim, a Santa Avó tem misericórdia. Porque ela nos ajuda, porque ela tem esperança. Ela quer que a pessoa melhore, progrida, que consiga vencer aquela fraqueza, aquela dificuldade. Nós precisamos crer assim, que esta igreja está sendo preparada para ir para os céus.
arrebatada. Foi Jesus que falou que esta igreja vai ser arrebatada. E ninguém deve se preocupar com esse dia. Esse dia pertence ao Pai. Se for hoje, se for daqui 100 anos, outras gerações, mesmo que seja daqui 1000 anos, mas nós vamos durar 1000 anos? Os apóstolos pensavam que eles iam ser arrebatados. Hoje estão trabalhando para Deus. Vamos trabalhar. Se não for no nosso tempo, vamos merecer que Deus possa nos usar lá nos céus, para servir lá nos céus, para que não precisamos ficar no descanso, aprendendo, sendo que podia aprender aqui na terra. Não podemos ficar acomodados. Muitas vezes a pessoa ficar acomodado, só buscando a misericórdia da Santa Avó. Precisamos trabalhar, precisamos buscar entendimento e crer que o Santo Irmão Aldo está aqui. Se ele já fez milagre quando estava na vida do corpo, ele pode fazer muito mais ainda. Mas depende da nossa confiança, de nós entender esse santo de Deus. Irmãos, vamos guardar com fé estas palavras da doutrina que nos prepara, que nos fortalece, para que cada dia nós sejamos melhores, possamos servir melhor esta igreja e começar a servir desde agora. Se podemos servir lá no céu, por que não podemos servir agora? Se podemos trabalhar lá nos céus, por que não podemos trabalhar agora? Tem tanto serviço nesta igreja. Olha o ministério precisando de tantos obreiros, precisando de tantos pastores. Tem bastante, mas sempre está precisando. Precisa pessoas para cantar, precisa pessoas também para assistir a reunião. Assistir em casa é bom, mas se vir para a igreja é melhor. Alegra a Santa Avó. Os santos poderosos que estão ali na porta, eles vêm para receber os nossos irmãos. E eles têm poder para abençoar. Por isso que eles fazem parte desse ministério. E Jesus falou, quando ele estava aqui para os apóstolos, vós que me seguiste, quando na regeneração, vós assentarei em tronos para julgar. Isto é, eu vou dar autoridade para vocês abençoar. E hoje nós sabemos que eles têm essa autoridade, esse poder. Até cantamos para eles, os santos apóstolos, os santos profetas. E eles vêm para a reunião. O Pai manda eles assistir essa reunião aqui, outra cidade. E eles ficam ali apostos, como diz, junto com os obreiros trabalhando. E ficam esperando. Às vezes na congregação tem 100, vem 30. E os outros? A Santa Avó tem que mandar ir lá na casa abençoar? A Santa Avó tem misericórdia, mas ela vai julgar se é motivo justo. Se essa pessoa tinha motivo justo, não podia vir. Há poucos dias eu fui visitar 2 irmãos de idade. Eu falo irmãos porque eu fiquei muito feliz. Doente, na cama, um deles. O outro conseguiu ficar em pé quando eu cheguei. 93 anos. Mas quando eu cheguei, o irmão me apresentou, olha, o pastor veio aqui te visitar. Ele com 93 anos, ele levantou da cama tão feliz, um espírito forte, e disse assim, estou me esforçando, quero ver se no dia dos pais eu vou estar na reunião. O corpo está fraco, mas o espírito está forte, porque a pessoa, enquanto tinha força, lutou. Inclusive, ele contou até porque ele era apostólico. Ele disse, quando eu conheci essa igreja, eu era um homem sem valor, porque era alcoólatra. Mas eu estava na minha casa, eu ouvia a vizinha ouvindo a hora milagrosa, e eu sentia as virtudes daquela palavra. E eu fui até próximo da casa dela e fiquei escutando. E depois perguntei para a vizinha, quem é essa santa? E ela disse, como era nova, ela disse, eu não sei, mas o senhor vai até a casa do irmão, que é pastor, e ele vai lhe explicar. E ele disse, eu fui lá, há muitos anos. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo resgata essas almas sofridas. A pessoa tem que reconhecer, agora eu tenho que trabalhar para Jesus, o que eu posso fazer? Primeira coisa é ir na reunião. Mas eu já estou na reunião, mas eu posso ajudar mais. Precisa ser obreiro, precisa ser pastor, precisa ser corista, precisa ser regente. Tem tanto serviço para nós fazer.
temos que começar a desfrutar dessa graça que Deus colocou nesta igreja. O reino dos céus, os santos profetas, os santos apóstolos, o santo pastor irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, e eles querem que nós vá trabalhar para eles, ajudar eles. E vamos trabalhar, vamos viver esses dias que nós temos esta oportunidade tão gloriosa. E se não for no nosso tempo, no dia do arrebatamento, Deus vai permitir que nós venhamos encontrar as novas gerações que vão concluir esta obra de Deus. Mas isso vai se dar. Não esqueça disso, irmãos. Palavra de Jesus. E ele disse assim, que nesse dia muitos vão cobrar dele, porque não tem direito de ser elevado aos céus. E ele disse, nesse dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, eu falei tanto do teu nome, até fiz milagres. E ele disse assim, eu direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, isto é, vós que viveram da prática do pecado. Nesse dia só irá os escolhidos. Inclusive, é um momento tão especial que Jesus falou que ele se dará como um relâmpago ou como um piscar de óleo. No momento está aqui, no momento está na glória de Deus. Isso é o privilégio que nós temos de ser apostólico, como igreja está sendo preparada para um dia ir morar nos céus. Demos graças a Deus por isso. Quero agradecer já a presença de todos nesta reunião, agradecer o trabalho que os nossos irmãos fazem, do cântico, da música, filmagem, os obreiros e a presença dos irmãos na reunião. O que motiva, irmãos, nós estarmos sempre é a presença dos irmãos na reunião. E também os internautas, aqueles que nos acompanham, sempre é uma imensa alegria poder contar com a sua participação.
Pai. Convido a igreja para ficar em pé, para nós fazermos nossa oração. Todos em sentido de reverência, nós vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, graças te damos por esse momento tão abençoado em que estamos em nossa reunião. Encontramos santos poderosos, anjos que vieram dos céus, profetas, apóstolos, junto à Santa Avó Rosa, à Virgem Maria e ao Santo Irmão Aldo, junto a Jesus, para nos abençoar, para trazer o abraço de Deus para este povo da Santa Avó Rosa. Agradecemos ao Pai por essa bênção preciosa, por esse milagre divino de manter esta igreja em santidade, em constante aperfeiçoamento, porque a mensagem do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, permanece viva em nossa alma. E nós buscamos com fé, cada dia, compreender melhor o ministério de Jesus, o amor de Jesus, o amor da Virgem Maria, dos santos profetas. Compreender, ó Pai, a sua lei, para que nós possamos viver em santidade. E cada dia buscando mais aperfeiçoar nosso espírito, através de nossas ações, de nossos atos, para que possamos se aproximar desta bem-aventurança de sermos a sua imagem e a semelhança divina de sermos pessoas santificadas. Santa Avó Rosa, ajude-nos a vencer as lutas de cada dia, ajude-nos a vencer o pecado, a tentação deste mundo que impede esta santificação. Santo Irmão Aldo, sabemos do seu amor, da sua bondade, o quanto o Senhor nos perdoa e nos orienta e nos ajuda para que nós possamos melhorar na fé, na obediência. Ajude-nos, Santa Avó Rosa. Santo Irmão Aldo, ajude-nos a vencer. Abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos jovens, as nossas crianças, a todos os pais, mães. Santo Irmão Aldo, o Senhor sempre cuidou das pessoas de mais idade quando estava aqui. Continua cuidando, Santo Irmão Aldo, para que eles mantenham a fé e a esperança, mesmo que o seu corpo esteja frágil, mas o seu espírito continue forte e a firme confiança em Jesus, que um dia estará nos céus para servir a Deus nosso Pai. Santo Irmão Aldo, atenda os pedidos de oração, esses nomes que foi colocado na caixa de oração. O Senhor sabe o que eles escreveram. Santa Avó Rosa, a oração que os nossos irmãos estão fazendo neste momento. Aqueles que estão em casa, mas permanecem unidos com reverência e neste momento também fazem seus pedidos. Santa Avó Rosa, a senhora que nos julga, a senhora conhece a nossa vida, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Virgem Maria, a senhora conhece a nossa vida. O Santo Irmão Aldo sabe o que pode fazer por nós. Ajude-nos a vencer. E agora, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, despede todos nós para voltarmos em paz para nossa casa, na confiança que anjos poderosos estão ao nosso lado para nós vencer o poder do mal. E assim nós agradecemos a Deus nosso Pai e a todo o reino dos céus, hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor para todos. Até amanhã.